Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou esse universo infinito. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora desse amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não esqueça de escrever aí na nossa página da internet. Ajuda nós a divulgar essa doutrina, essa pesquisa, porque nós não somos uma nova religião. Não somos igreja, nem casa espírita. Nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Nós somos um grupo ecumênico, o GK. Nós fazemos estudo e pesquisa, porque hoje nós temos certeza de uma coisa, que só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história do mundo. E não vão conseguir. Sabe por quê? Não conseguirão? Porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. Preconceito separa em vez de unir. O Mestre de Nazaré nos orienta. Reino dividido não subsistirá. Nós estamos estudando vida além da vida. Nós estamos estudando com André Luiz, Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Eles estão passando informação para nós do mundo espiritual. Coisa que a igreja nunca fez, nunca faz. Porque a igreja, ela não explica, ela complica. A igreja, a religião, os políticos, quanto menos você entender, é melhor para eles te manipularem. A doutrina dos Espíritos, a doutrina da terceira revelação, ela veio para retirar o véu, para levantar o tapete e mostrar a sujeira que a igreja varreu por debaixo. Portanto, aceite Jesus realmente, estudando conosco, seguindo as nossas pesquisas, escrevendo aí, participando conosco. Nós estamos estudando o nosso lar. André Luiz passou para nós 13 livros didáticos que falam do mundo espiritual. O primeiro deles é o nosso lar. Nosso lar é uma das colônias espirituais, porque no Brasil existe mais de 100. São lugares que ficam na crosta da terra. Não é o céu, não, não é o paraíso. É uma cidade de transição. Quando nós, os espíritos, desencarnam, nós vamos para a nossa colônia espiritual. Isso se nós estivermos andando no Evangelho de Jesus. Senão a gente vai para o umbral, até recuperar o tempo perdido, se arrepender dos erros, crer em Jesus, crer em Deus. Então seremos resgatados para uma colônia espiritual. Lá nós temos tempo de descanso, de meditação, de reflexão, de estudo. Aí então escolhemos uma nova família, um novo corpo e retornamos novamente para o corpo físico.
E assim nós vamos de existência a existência até atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita, para então darmos aquele salto quântico até o mundo feliz. O nosso último capítulo que nós gravamos foi o 33, o fantasma. André Luiz saiu para dar um descansinho, né, para tomar um ar fresco na noite, né, que já tinha passado, já era 00:40, né, porque de repente ele olha lá na estrada, no meio das árvores, dois vultos parecidos com um homem, mas estava impregnado de luz, e sobre a cabeça dele tinha um fio de luz. Ele voltou correndo para casa, depois de arrepiar os cabelos, correu para dentro. Aí a enfermeira disse: por que você está assustado, André Luiz? Aí ele contou para ela, ela não segurou o sorriso. Ah, André Luiz, isso também aconteceu comigo. Esses são os nossos irmãos que estão libertos do corpo físico. E eles vêm até aqui para cumprir alguma missão que muitas vezes a gente não sabe o que eles estão fazendo. São espíritos evoluídos, são espíritos missionários, que no corpo eles trabalham na matéria. Fora do corpo, eles trabalham no mundo espiritual, não descansam. Aí, de repente, ela diz: está vendo aquela mancha lá na frente, André? É o samaritano que está chegando. Então, de repente, André Luiz começou a ouvir ladrar de cachorro. Ele disse: cachorro latindo? Ela disse: tem uma matilha de cães que anda na frente. Por quê, André? Nas trevas, no umbral, não é só os espíritos, não. Tem fantasma, tem monstro que eles criam com suas mentes para amedrontar, para colocar medo. Então os cães vêm na frente, latindo, e vêm abrindo o caminho para os animais passar, para os cavalos passar. E os cavalos que puxam. Aí André Luiz compreendeu por que ela tinha explicado isso para ele. Porque quando a caravana aproximou, chegou, os cachorrinhos chegaram num canto e deitaram e ficaram lá descansando. E aí então ela deu sinal para que desse alerta aos trabalhadores que eles haviam chegado. Aí começaram a carregar aqueles alienados primeiro, né? E aí percebíamos que descia pessoas falando alto, reclamando. Reclamando da viagem, reclamando do tempo que levou para eles resgatar ele. E André Luiz ficou reparando, né? Então, os samaritanos começaram a ajudar também a carregar aqueles, a levar para a casa, o lugar de recuperação, né? Aí André Luiz percebeu que no último da carroça, uma senhorinha de idade estava tendo dificuldade para descer. Então ele aproximou dela, ela disse: me ajuda aqui, filho de Deus. Precisa de ajuda? Aí ele veio, ajudou ela, e ela então se benzia, fazia o sinal da cruz por várias vezes, gritando: crê em Deus Padre, crê em Deus Padre, crê em Deus Padre, até que enfim os anjos de Deus vieram nos auxiliar. Há muito tempo eu tenho pedido. Aí André Luiz fica reparando, ela desceu, aí André disse: disse ela, eu fui uma senhora de alta sociedade. Eu tinha muita riqueza, muita propriedade, engenho, cafezais. Mas eu era uma fiel, eu era uma mulher de caridade, de bondade, sabe? Toda semana, quando o padre Amâncio vinha na fazenda para nos confessar e trazer a partícula do corpo de Cristo, a gente confessava com eles, sabe? Porque os negros
Os feitores, de vez em quando, precisavam dar uma boa sova neles. Às vezes em quando, nós tínhamos que deixar alguns deles morrer no tronco para dar exemplo para os outros. Alguma vez, eu tive que vender filho de escrava, separar o filho da mãe para que a mãe trabalhasse direito, por desobediência. No terreiro da Casa Grande, nenhum deles usava colocar o pé sem as nossas ordens, a não ser a serviço nosso. Nós tínhamos disciplina, sim, senhor. Tem que ser justo. Não podemos ser... De vez em quando a gente deixava alguns deles morrer no tronco, mas quando chegava no domingo, quando o Padre Amâncio vinha, a gente confessava. E ele então nos absolvia desse pecado. Aí dava a partícula do corpo do Cristo e a gente se sentia leve, sem pecado algum. Aí André Luiz disse, senhora, mas esses nossos irmãos são filhos de Deus, como qualquer um de nós. Então ela se irritou, bateu com os pés forte várias vezes no chão. Isto não é verdade. Você não compreende. Esses negros são filhos do demônio. Eu, às vezes, eu admirava como eu tinha paciência com eles. Como é que eu era humilde com eles. Eu deveria ser mais rígido. Porque, minha senhora, mas eles são filhos de Deus também. Nada disso. Se eles fossem filhos de Deus, a igreja tinha nos ensinado, nos indicado. Porque nas casas dos bispos, na igreja, tinha escravo que fazia o mesmo trabalho que fazia no nosso canavial, no nosso cafezal. E a igreja dizia que eles, negros, não tinham alma. Eles vieram somente para servir o Filho de Deus, mas como escravo. Aí André Luiz disse, parece que a senhora faz muito tempo, vieram de muito longe, faz muito tempo. Mais ou menos, a senhora tem lembrança de quando a senhora veio? Em 1888. Sabe, moço, eu fiquei muito doente, porque o Padre Amâncio veio e falou para nós que a princesa Isabel estava querendo, e um grupo de senadores estava trabalhando para libertar esses escravos. Já pensou? Que imprudência! Que coisa horrível! Não podia ser verdade? Como é que pode despertar uns bandidos desses daí? Eles têm o que merecem. A única coisa que eles sabem fazer é isso, é trabalhar. São verdadeiros animais. Aí, quando foi na outra semana, o Padre Amâncio chegou e me informou que a princesa Isabel tinha libertado eles. Aí, o meu coração não aguentou. Fiquei de uma tal maneira que eu não consegui confessar naquele domingo. E não sei o que aconteceu comigo. De repente, apareceu uns demônios, me arrancou do corpo e me trouxe, me prendeu nos infernos. E eu passei alguns tempos lá, mas eu nunca perdi a esperança. Porque eu sempre fui religiosa, eu sempre fui caridosa, eu sempre servi a Deus. Eu me admirava, como é que eu tinha paciência com aqueles negros? Eu era uma mulher boa. Aí André Luiz disse, parece que faz um tempinho que a senhora esteve aqui, né? Está por aqui. Eu acho, moço, que os meus netos esqueceram de mandar rezar a missa, porque eu deixei uma quantia lá para quando eu morresse, eles mandassem rezar a missa para mim tirar do purgatório, para mandar eu para o paraíso. Mas eu acho que eles esqueceram, mas estava no testamento. Aí quando ela ia continuar, Narciso chegou, André, lembra do que nós estamos fazendo aqui, André? Tem muita gente para ser ajudado. Não dá ouvido para as pessoas que estão com demência.
Ela disse, eu com demência? Não, não. Acudiu Narciso. Não, minha senhora. Estou dizendo dos outros. Porque tinha aqueles que estavam sendo carregados na padiola, né, na maca. Aqueles lá estão alienados. A senhora só deve estar cansada da longa viagem que fez. Realmente. Realmente. Aí ela pegou e deu sinal para um dos trabalhadores, disse que vai na ala das femininas, das mulheres, pede à enfermeira que venha buscar a nossa irmã, que tem uma irmã aqui que está cansada de viagem e precisa de ajuda. E ela então sorriu. Eu então fiquei corado de vergonha, porque eu esqueci por um momento daquilo que a nossa irmã Laura tinha me orientado. Cuidado, cuidado, André, com a curiosidade. Se concentra no trabalho. Aí a nossa irmã disse, André, não dá ouvido a eles. E ela disse, então a nossa irmãzinha disse, sabe, irmã, eu estava explicando para ele o quanto eu sofri, enquanto eu fui castigado. Aí ela falou, sim, minha irmã, eu sei, não precisa explicar, eu já sei de tudo. É melhor a senhora descansar. Não se perturba, não, esqueça. Agora a senhora precisa de uma cama para a senhora deitar, dormir, descansar. Então, quando a enfermeira chegou, e ela então pediu que ela acompanhasse a enfermeira. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse capítulo é muito interessante. Para quem conhece a história da escravidão no Brasil, no mundo, lá nos Estados Unidos, os americanos, os ingleses, no tempo da escravidão, às vezes lendo a Bíblia, com a Bíblia na mão lendo, mandava cortar os pés dos escravos fujão, mandava bater nos escravos com chicote até que eles morressem, e com a Bíblia na mão. Aqui no Brasil, o sacerdote, como ela falou aí do padre Amanso, era assim que eles faziam. Fazenda muito longo, eles iam no final do ano com uma caravana para relevar o 20% da colheita da fazenda. Trazia com eles também uma moeda, uma sacola, uma bolsa cheia de moeda de ouro. Aí eles levavam a partícula que chama de hóstia, a Eucaristia, né? Aí os da fazenda se confessavam com o padre, tomavam a hóstia e ele liberava eles do pecado. Então eles tinham certeza que se eles morressem naquele dia, eles iam direto para o paraíso. Mas a igreja avisava, agora, por precaução, é melhor deixar uma quantia na conta da igreja. Porque quando vocês morrer, pode ser que você vá para o purgatório. Aí nós rezamos a missa e libertamos vocês. Vocês percebem, minha irmã, do capítulo anterior, que o nosso irmão falou dos contrabandistas. Esses religiosos, esta igreja que fez isso por muitos anos, porque ela pregava que os escravos podiam ser escravos. Mulher podia ser desprezada. Mulher podia ser inferior, porque mulher e negro não tinha alma. Deus criou ele só para servir os outros. A igreja que pregava isso. Você compreende, minha irmã? Aquela igreja que prega por o medo, o terrorismo. Ninguém serve a Deus por amor, por medo. Ainda os nossos irmãos, que se chama cristão evangélico, saíram da igreja, mas a igreja não saiu deles.
porque eles ainda acreditam no inferno eterno. Meu irmão, raciocina. Esses mesmos irmãos declaram que Deus, a sua benignidade é eterna. Querido irmão, como é que Deus pode ter a benignidade eterna se Ele cria o inferno? Raciocina-me. Qual é a mãe que vai estar no céu com Deus, no paraíso, e ver o seu filho, o seu esposo, queimando para sempre no fogo eterno? Que pai é esse que cria o filho? Uma só encarnação. Se ele não conseguir, ele é lançado para a eternidade toda no inferno. Raciocina, meu irmão. Estamos no século XXI. Nós temos internet hoje. Percebe quem criou o inferno, quem criou o purgatório, quem criou a Santíssima Trindade. Quando Deus chamou Abraão, pediu que ele saísse da cidade de Ur, porque naquela cidade adorava 3 deuses, adorava imagem de escultura. Hoje, no século XXI, nós temos as igrejas evangélicas cristãs. A igreja católica adora 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. Que no catecismo eu aprendi que eram 3, mas era um. É 1 mais é 3. Eu não sei em qual matemática que eles acharam esse número denominacional. Você percebe, menina? A igreja sempre complicando. É um sinal que eles não acreditam em Deus. Por isso que rejeitaram o primeiro casal. Por isso que rejeitaram a Carta Magna, os 10 Mandamentos. Por isso que eles não aceitam a doutrina da terceira revelação. E não vão aceitar. Porque se você não tiver medo da verdade e ler na tua Bíblia, essa que você carrega debaixo do braço. Não é a nossa Bíblia, é essa que você está carregando debaixo do braço. O último capítulo, no final do 3º milênio, João escreve que no final do 3º milênio ele viu todas as igrejas. Irmão, eu sempre chamo a atenção sobre isso. Está escrito assim, todas as igrejas. Não é alguma, não, é todas as igrejas. Com as portas fechadas. Percebe? Eles chegam no 3º milênio e não aceitaram Jesus. Fechou a igreja, mas não aceitaram Jesus. Se você perguntar para ele, por quê? Ele fala, porque Jesus veio e arrebatou a igreja. Só que isso não está escrito na Bíblia. E ele testifica que só acredita o que está escrito na Bíblia. Mas logo adiante, João contempla uma multidão tanto como a areia da praia. Eles brilhavam como o sol. Aí ele pergunta, e esses, quem são, Senhor? Aí o anjo disse, esses são aqueles que venceram as dificuldades da vida, do mundo. Venceram o mundo, venceram a igreja, viu, meu irmão? Porque quem persegue não é o ateu, não é o mundo que persegue. Quem serve a Jesus, quem serve a Deus não, é a própria igreja. O Senhor Jesus profetizou isso. Vocês serão perseguidos e caluniados. Se possível, a igreja vos matarão, achando fazer culto a Deus. A igreja matou por 600 anos. E tem igreja que mata até o dia de hoje, em nome de Deus. Tenha cuidado, meu irmão, com os... Não é traficante. Com os contrabandistas da lei de Deus. Os contrabandistas de Deus. Aceita Jesus. Obedece o Evangelho. Só o Senhor Jesus é o pastor, o único pastor. O outro é lobo vestido de ovelha. Só ele é a porta das ovelhas. A outra porta é de ladrão e salteador. Meu irmão, capítulo 15 do Evangelho de João, ele declara: se eu não tivesse vindo, vocês seriam libertos por errar e não conhecendo a verdade. Mas eu vim, provei para vocês.
De hora em diante, não sois mais escravo. Você não é mais escravo da igreja. Jesus fechou a senzala. Nos deu a carta de alforria, que é a carta magna. E agora a carta magna é o evangelho de Jesus. Ele selou com seu sangue lá na cruz do Calvário. Naquele dia glorioso que ele venceu a igreja por nós, lá no Gólgota. E a luz brilhou como o sol da manhã de primavera. E ele nos deixou essa carta magna, que é o seu evangelho de amor, e que nada existe fora desse amor. Meu irmão católico, meu irmão evangélico protestante, meu irmão israelita, só Jesus liberta. Só o evangelho de Jesus pode trazer paz, unificação para o mundo. Aceita ele como